Olá, eu sou Fagner Valença, estamos aqui em mais um vídeo do canal de Papo com Valença e hoje eu estou aqui com o Jefferson Andrade, professor e advogado e também membro da coordenação do grupo de estudos Olavo de Carvalho. É um prazer, Jefferson, ter você aqui no canal do Papo com Valença. Eu que agradeço, Fagner, pela oportunidade e parabenizo por possibilitar essa abertura, né, de temas extremamente relevantes e sempre focando em imparcialidade que tem demonstrado o seu canal. Parabéns. Muito obrigado. E o tema de hoje que a gente vai tratar com o Jefferson é sobre o ativismo judicial. A definição de que a interferência do judiciário nas opções políticas é correta ou muito simplória? Fábio, veja só, eu acho interessante a gente contextualizar pelo menos essa parte histórica de como foi montado o ativismo judicial. O ativismo judicial, na realidade, ele remota a 1950. Ele tem uma origem norte-americana. O termo ativismo judicial foi estabelecido por um historiador norte-americano que estava escrevendo sobre as modificações das jurisprudências ocorridas nos Estados Unidos. Certo? Nessa época, o presidente da Suprema Corte era o Warren, e houve várias modificações isso em 1950. Algumas delas foram válidas e são exemplos de democracia. Por exemplo, a questão da queda racial, os direitos das mulheres e outras políticas de direitos civis que eram limitadas por questões de raça, como falei, por questões de gênero também. Isso tudo em 1950. A gente tem que colocar como ponto de partida que em 1950 já se aproximava da Revolução Sexual. A Revolução Sexual iniciou ali por volta de 1960, 1970. Bem, nesse intervalo surgiu a escola de Frankfurt e uma pessoa que é bastante divulgada, que é o Herbert Marcuse. O Herbert Marcuse ele fez uma reinterpretação do Poder Judiciário. Com isso eu vou pedir uma pausa. Veja, antes disso nós tínhamos em mente a tripartição dos poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Isso já remontava a Aristóteles, depois a John Locke e depois o Barão de Montesquieu. O Herbert Marcuse ele entendia que o Poder Judiciário ele não poderia ficar inerte. O Herbert Marcuse ele deu a reinterpretação do Poder Judiciário. Ele disse que na realidade o Poder Judiciário ele deveria funcionar como uma figura paterna, quando o Poder Executivo e o Poder Legislativo fossem omissos. Em 1970, um outro frankfurtiano, o Edgar Habermas, ele escreveu um livro chamado Direito e Democracia. Nesse Direito e Democracia, ele fez uma nova reinterpretação da atividade do Poder Judiciário. Ele, na realidade, ele desconstruiu a atividade do Poder Judiciário. Ele entendia que não era razoável o Poder Judiciário ser o único intérprete das normas maiores do Estado, no caso, a Constituição. O Estado, o Poder Judiciário, ele deveria sempre estar dialogando com o poder, com a sociedade. Com isso, nós temos uma desconfiguração da essência do Poder Judiciário. Só que nós avançamos mais um pouco. Ainda nos Estados Unidos, o Ronald Dworkin é um filósofo teórico, faleceu, salvo engano, em 2013. Ele deu uma nova reinterpretação do Poder Judiciário. Ele disse que o Poder Judiciário ele não poderia ficar unicamente restrito à atividade de subjunção. E o que é a atividade de subsunção? É a atividade do qual o intérprete... Subsunção. Subsunção. Isso. É o que significa. É a atividade do qual o intérprete, diante de um documento, diante de um texto normativo, ele extrai o conteúdo significativo de cada norma que está no texto posto. O Ronald Dworkin ele entendeu que na realidade deveria se existir uma etapa superior a isso. Deveria ter uma função de construir o direito. Existem normas que não estariam escritas nos textos constitucionais.
Uma das pessoas que melhor trata sobre o Ronald Dworkin quanto a esse aspecto é a doutora Liliane Toni. Ela tem uma tese que se chama O Liberalismo Abrangente de Ronald Dworkin. Bem, isso tudo nos Estados Unidos. Em meados já de 1990, 1880, 1990. Em 1990, aqui no Brasil, nós temos um professor chamado o José Carlos Francisco. Ele fez uma avaliação junto aos magistrados sobre qual era a função do magistrado diante do contexto contemporâneo. E ele trouxe dados relevantes. Ele colocou que dos entrevistados, 83 acreditavam que não existia um juiz neutro, não existia uma neutralidade quando o juiz iria julgar. 73,4% das pessoas, dos magistrados que ele entrevistou, entendiam que sim, era importante o juiz escutar a sociedade antes de decidir um caso concreto. Aí nós vamos agora para o nosso conceito de ativismo. Isso remonta um pouco ao direito consuetudinário? Sim, na realidade isso é uma pedra angular, uma pedra base para o entendimento do ativismo. O nosso sistema é o germano romano. Germano é o direito romano, que é exatamente o direito posto, é o direito baseado em legislações. O common law é um direito que ele é formulado em cima de jurisprudências. O direito americano ele foi estruturado, ele foi todo montado exatamente para atender esse tipo de atividade judicial, que seria exatamente a atividade baseada em jurisprudências, em precedentes de casos. O nosso direito não. O nosso direito ele foi baseado exatamente em uma estrutura romana, uma estrutura em que o direito positivo, o direito posto, o direito legislado deveria ser o de maior prevalência, vamos colocar assim. O ativismo judicial, como nós vimos até agora nesse pequeno histórico, observa-se que ele tem uma formação muito vinculada à estrutura do poder judiciário norte-americano. De todas as constituições que nós tivemos, a que mais se aproxima ao poder judiciário, a estrutura do Estado, é a de 1891, a primeira Constituição republicana, a que foi idealizada por Rui Barbosa. Essa nossa nova Constituição, ela não tem essas ferramentas, não possibilita essa ferramenta para que exista um poder, um ativismo judicial, vamos dizer, legítimo. Isso é negativo ou positivo para você? Eu entendo que o ativismo judicial, hoje como ele é aplicado, quando ele é praticado no Brasil, ele é negativo. E eu vou te explicar por quê. O ativismo judicial é quando existe uma falta de uma legislação para um exercício de um direito fundamental, ou quando existe uma negativa do poder do Estado, ou pelo poder legislativo, ou pelo poder executivo, em exercer uma atitude mais concreta do poder do direito fundamental. O ativismo, no meu ponto de vista, ele é negativo porque ele afronta exatamente essa divisão dos três poderes. No momento em que o poder executivo, ou o poder judiciário, ele não tem mais essa autocontenção, ele não tem mais esse limite, essas cláusulas de barreira para a sua atividade, ele acaba transformando o poder judiciário em um superpoder. Veja, o ativismo ele só existe quando existe uma omissão do poder legislativo. Existem omissões do poder legislativo que de fato elas são prejudiciais para o exercício do direito fundamentais. Mas para isso nós temos renovações políticas a cada 4 anos, ou de 2 em 2 anos. Se a maioria entende que um político, que um congresso ele não está satisfazendo a sua necessidade legislativa, deve ser renovado. Acontece que no Brasil ficou muito mais fácil essas minorias, esse grupo, que muitas vezes é um grupo barulhento, ter voz dentro de 11 em vez de ter voz em 540 deputados, por exemplo. Então se tornou mais fácil conseguir algumas políticas públicas, conseguir alguns direitos que
eles creem que existe diante de um poder judiciário do que diante do poder legislativo. Então isso facilitou, fomentou exatamente a criação e a força que o ativismo judicial hoje tem no Brasil. Esse modelo de indicação política para os ministros do Supremo teria uma alternativa para... Existem várias alternativas. Um exemplo, na Alemanha a indicação ela continua sendo pelo Poder Executivo, mas os membros que compõem a Corte eles são variados. Existem juízes, existem membros da promotoria, existem advogados, existem professores universitários e existem também cidadãos que têm um notório conhecimento jurídico ou uma importância social muito grande. No Brasil, a indicação política já é uma tradição nossa. Desde as primeiras constituições, desde a Constituição de 1824, já existia indicação política quanto a isso. E que isso também tem que se estudar de maneira, vamos dizer assim, imparcial. Por quê? A indicação política por si, ela não é de um todo prejudicial. O que acontece é quando a indicação política e a pessoa que é indicada para o cargo não se afasta da figura política, não se afasta daquela ideologia que o levou a ter chegado ali. Quando um ministro, uma pessoa veste a toga do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que ter a consciência de que ele não está mais sendo um militante, não está sendo mais um advogado, não está sendo mais um promotor, mas sim um guardião da Constituição Federal. Para o direito é a nossa carta magna. Ok. O ativismo é diferente de judicialização da política, né? Isso. Explica um pouco para o pessoal aí essa diferença. Vamos lá. A judicialização, ela permite que aquele direito fundamental que está dentro daquele escopo de direitos objetivos, ele seja concretizado, certo? Isso é a judicialização. O ativismo não. É como o próprio Roberto Barroso, que é uma das pessoas, um dos ministros que mais defendem essa forma de vamos dizer assim, de proatividade do judiciário. Ele não precisa estar restrito a nenhuma norma. O ativismo judicial existe esse vácuo que é unicamente por meio de princípios e valores ele concretiza algo, ele positiva e ele legisla para que aquele direito seja autorizado ou seja concedido. Essa é a diferença. A judicialização, nós temos um direito objetivo que não está sendo cumprido. O ativismo, não existe um direito positivo, mas existem princípios e valores que o intérprete entende que é eficaz para que aquela medida seja tomada. Basicamente seria essa a diferença. Indo para a nossa situação atual, nesse turbilhão, né, de efervescência política que tem sido o Brasil nos últimos anos, não é? Sobre a visão do José Eduardo Cardoso sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e como é que você vê também a atuação do juiz Sérgio Moro? Como é que se essas visões são antagônicas ou se elas se completam? O que é que você acha? Vamos lá. A visão do ex-ministro José Cardoso era a visão de um advogado, né? A visão de uma pessoa que estava defendendo o seu cliente. E como ele estava defendendo o seu cliente, era uma visão, vamos dizer assim, parcial. Era uma visão em que ele tinha uma finalidade e tinha um interesse em determinado caso, em determinada finalidade daquela demanda. Quanto a isso aí, infelizmente, não tem muito o que se comentar. A argumentação dele, a fundamentação que ele usou para exercer essa função de advogado, você vê fundamento ali ou foi uma forçação de barra mesmo? Não, veja só, existe... O nosso direito ele possibilita várias interpretações dentro de um único texto, certo? O que diferencia uma interpretação da outra é a concretização daquela interpretação. A concretização daquela interpretação ela é dada por meio das provas que são realizadas. Quem julga se aquela prova é apta ou não é exatamente quem está exercendo o poder judiciário. No caso, o juiz, os ministros, os embargadores é que dizem se aquela prova é ou não é válida. A interpretação dele tinha validade jurídica? Validade tinha, só que não teve eficácia. A validade é quando aquela norma, aquela
forma de interpretação, ela tem um contexto, só que ela não foi aceita pelo órgão que iria julgar, então ela não teve a eficácia esperada. Quanto à questão do juiz Sérgio Moro, ele fez um trabalho de juiz. Eu não vou dizer a você que eu cheguei a ler a sentença de condenação, por exemplo, do ex-presidente Lula. São 300 páginas. Né? Eu li uma parte e as partes que eu li foram todas baseadas em provas concretas. O que são provas concretas para o direito? Depoimentos, provas documentais, arquivos, fotografias, dados bancários, tudo isso forma um conjunto probatório. E esses elementos você conseguiu olhar, né? Existe na sentença a indicação de folhas, números, existe na sentença parágrafos, existe na sentença tudo isso, que a sentença ela não é nada abstrato, ela não pode ser vamos dizer assim, um ato judicial solto, sem nenhum tipo de base. O Ronald Dworkin entende que pode até existir para que aqueles princípios, aqueles valores superiores sejam atingidos. Mas o juiz, quando está em uma causa concreta, ele precisa basear toda a sua decisão em cima das provas. E isso tinha na sentença. Então, no caso, o Sérgio Moro não se encaixa no ativismo judicial. Não se encaixa no ativismo judicial, porque na realidade o que a única coisa que ele está fazendo era a atividade judicante. Ele não preencheu nenhuma lacuna, ele não preencheu nenhum vácuo que existia na legislação. Na realidade, aquelas pessoas que são favoráveis ao ativismo judicial, eles não percebem que muitas vezes esse vácuo legislativo é uma questão de maturação da sociedade e do próprio legislativo para criar aquela normatividade. O que é diferente de uma atividade, por exemplo, judicial. O juiz ele tem que aplicar a norma que existe. Se não existir uma norma concreta, aí é que ele pode usar princípios e valores, mas unicamente para o caso concreto. O que nós vemos no ativismo, na realidade, é que é criado normas de conduta de maneira abstrata porque não tem competência para isso. Quem tem competência para criar normas abstratas, normas de conduta, normas morais, é o poder legislativo e, claro, outras fontes de regulação da sociedade. Você falou que aqui no Brasil a forma como é feito é negativo o ativismo judicial. Tem algum exemplo concreto que você pode algum caso, alguma situação? Um exemplo de ativismo judicial em que, no meu ponto de vista, foi negativo, foi um exemplo a fidelidade partidária. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o cargo de deputado, de senador, não pertence àquela pessoa com qual foi votado, mas sim pertence ao partido político, certo? Por que eu acho que isso é negativo? Primeiro, ele criou uma normatividade que não estava na nossa Constituição e não estava em nenhuma lei complementar. Isso traz uma insegurança jurídica muito forte, muito grande. Outro caso também que nós temos que foi um caso de ativismo judicial, foi o caso de greve de servidores públicos. A greve de servidores públicos ela deveria ser estabelecida por uma lei específica. E o nosso Supremo Federal viu que, diante de vários pedidos de servidores, de judicializações do exercício desse direito, ele não foi concretizado, ele resolveu por si concretizar, por meio de uma decisão, o exercício desse direito. O ruim do ativismo é porque ele promove uma insegurança jurídica. É melhor você ter a certeza do que você não pode do que você ter a incerteza de que tudo pode. Esse é o perigo do ativismo judicial. O ativismo judicial ele dá uma noção de que você pode tudo, só precisa de bons argumentos e de valores cada vez mais abrangentes. A nossa Constituição ela é classificada como uma Constituição analítica. A Constituição analítica ela tem um rol muito grande de fundamentos, um rol muito grande de direitos. O professor Olavo de Carvalho, por exemplo, ele fala, olha, sabe o que é o direito? O direito é uma contraprestação de alguém para você. Eu tenho o direito de ser alimentado. Eu estou dizendo que existe alguém que irá me alimentar.
eu tenho direito à segurança. Eu estou dizendo que alguém tem o direito de me fornecer segurança. No momento em que eu tenho uma abertura maior feita pelo judiciário por meio do ativismo, fica uma situação de instabilidade social muito grande. Sobre essa questão do que a sociedade avalia, enfim, as pessoas que comentam a política no geral, sobre a corrupção nos poderes. Certo. Né? Há uma ligação da corrupção no judiciário a certas manobras políticas. Exemplos que você pode chamar de ativismo judicial de fora, mas que por dentro, na verdade, são esses interesses. Até onde essa fragilidade, queria que você falasse sobre isso, do sistema. Corrupção sempre existiu. Sempre existiu. Só que existem alguns períodos que foram maiores do que outros. O judiciário, ele não é isento de corrupção. Não é isento de corrupção. Uma das medidas que foram implantadas pela nossa Constituição Federal, na realidade até recente, em 2004, foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, que visava exatamente inibir e punir os juízes que praticassem algo que estava fora do seu código de ética, da lei de magistratura, de magistratura. O que falta, o que infelizmente não deixa para a sociedade essas punições de juízes mais forte, mais coesa, é exatamente como a pena é branda, a falta de um reflexo realmente punitivo. Um magistrado, quando ele já tem um período de estabilidade, já tem um período de segurança quanto à vitaliciedade do seu cargo, a pena maior que ele pode ter é a aposentadoria compulsória. E isso causa para a sociedade um desconforto moral e um desconforto psicológico muito grande. Por exemplo, nós tivemos um caso em que, aqui no Brasil, em que o magistrado foi pego solicitando de uma advogada uma quantia em dinheiro e estava tudo documentado. O magistrado, ele simplesmente foi afastado do cargo. Depois de anos, ele teve como penalidade a aposentadoria compulsória. Para uma pessoa que assim, até para a gente que é da área jurídica, nós ficamos sem entender como é que você é premiado por uma penalidade, por um crime que você fez, por um ato que você praticou, né? Aí isso é que fica realmente um pouco difícil, né? Muito difícil. E pior ainda, como é que seria fiscalizar o dia a dia do judiciário? Assim isso se estende aos outros poderes também, lógico. O Poder Judiciário, ele tem um fiscal cidadão e os advogados. Esses são os principais fiscais. Claro que existe o Ministério Público, existem outras autoridades policiais, mas quem tem que estar com maior contato com o Poder Judiciário é exatamente o advogado e o cidadão. Hoje o cidadão ele tem uma voz ativa muito forte, as mídias sociais comprovaram isso. Os advogados, nós somos a maioria. Então, se existe alguma barbaridade, claro, não estou falando de barbaridades quanto a elementos de interpretações jurídicas. Como eu falei antes, o nosso direito ele possibilita uma gama, um leque muito aberto de formas válidas de interpretação. Quando eu falo que o advogado, o cidadão deve fiscalizar, é quando aquele magistrado, como qualquer pessoa, infringe uma norma. Corrupção, prevaricação e todos esses outros tipos de crimes que infelizmente são comuns, eles devem sim ser denunciados à corregedoria ou o próprio conselho de classe para que seja tomada alguma medida judicial. Até onde uma instituição como a OAB poderia contribuir ou contribui na sua visão nesse sentido? A OAB ela contribui, ela já contribuiu mais. No passado da história da OAB mostra que ela realmente foi uma instituição de plena formação democrática, né? Hoje a OAB ela não está, infelizmente, isso é um ponto de vista particular, tão voltada para esse tipo de ação
política judicial. Ela está mais voltada exatamente para a preservação das prerrogativas do advogado, que também é uma atividade importante. Mas a OAB, ela pode sim, com o Conselho Nacional de Justiça, com representações, pode sim tomar medidas, ações judiciais, notícias crimes, denúncias aos órgãos superiores, para que essas medidas sejam inibidas ou então cessadas. Queria que você ficasse à vontade para a gente fechar essa entrevista, falar sobre a sua expectativa daqui para frente com essa mudança, com a vitória do Bolsonaro, né, com essa a forma como ele está montando os ministérios, né, e a reorganização que está havendo agora, ou a desorganização, dependendo para que visão você tem, né, desse processo. Na realidade, a eleição do Bolsonaro foi apenas um ponto, e por incrível que pareça, foi o ponto mais fácil. De tudo que o Brasil precisa, a eleição do Bolsonaro, ela foi apenas uma migalha ou uma gota dentro de um oceano de necessidades que o Brasil precisa. Eu acredito que o Brasil irá sim melhorar, acredito que ele irá fazer algumas modificações, mas não irá fazer tudo. Ele irá precisar do apoio popular, como teve, tem que permanecer, e um dos pontos que acredito que deve ser visto com mais cuidado pelo presidente é exatamente a questão da nossa educação, do nosso MEC, de toda nossa estrutura que envolve a educação, que esse sim é o ponto principal. Nós não podemos modificar unicamente o ponto final, que seria uma presidência da República. Nós temos que totalmente reestruturar de baixo para cima, e de baixo significa da educação. Medidas como homeschooling devem ser autorizadas, medidas como uma maior liberdade para aquele que tem uma formação conseguir ter instruções de educações de maneira mais ampla. Esses são os pontos que realmente vai poder facilitar e reestruturar o Brasil. Ok. Eu conversei com o Jefferson Andrade, advogado. Eu agradeço a você sobre as suas colocações, esclarecimentos, né? E boa sorte para todos nós, né? Exatamente. Obrigado. Até o próximo de Papo com Valença.